Paz, Senhor, amém? Ali no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Esse texto aqui é interessante, porque quando Jesus ele começa a falar com os discípulos, lá no início do capítulo 15, ele está falando sobre que ele é a videira e nós os ramos que são enxertados na videira. Mas quando ele chega nesse versículo 15, eu achei interessante porque nesse versículo 15 demonstra ali para nós um tipo de relacionamento diferenciado com o Senhor. Quantos já aceitaram a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então, se você já fez isso, já é o maior passo da sua vida que você deu. Mas para a gente entender um pouco mais sobre isso, devemos compreender que a nossa vida não é somente feita em uma atitude única. A nossa vida com Deus, ela é feita de um relacionamento. O nosso dia a dia. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Gessé. Qual é o prato preferido da Mônica? Ixi! Lasanha, eu também, aleluia, Jeová. O Edson. Todo. Qual é o prato preferido da Tati? Todos mesmo? Aleluia. É mesmo? Tá tipo chinês. Vai que vai. É isso mesmo. Mas é interessante isso, porque se eu for perguntar para ambas pessoas, para várias pessoas, você vai saber o que o seu cônjuge gosta ou não gosta. Ou a pessoa que você tem mais intimidade aqui na igreja, seja um laço de amizade, você vai saber o que a pessoa gosta ou não gosta. Amém? Então isso é interessante, porque com Deus não é muito diferente. Com o Senhor não é muito diferente. A nossa vida com Deus, ela tem que ser pautada por um relacionamento. Por exemplo, o Edson saberia que o prato preferido da Tati seria todos, se ele não tivesse intimidade com a Tati? Não conhecesse os gostos dela? Não conheceria. Mas a nossa vida com Deus, ela é pautada por um relacionamento. E relacionamento entre duas pessoas é interessante. Por que eu estou falando tudo isso? Nós vamos trabalhar nesse tema hoje, que é a intimidade com Deus. Quando Jesus chama ali de amigos, ele está tirando da parte de ser servo para trazer algo mais próximo a ele. Isso também não quer dizer que nós deixamos de ser servos do Senhor. Mas ali com os discípulos, Jesus queria trazer eles mais para perto dele. É diferente o relacionamento que você não tem intimidade, o relacionamento que você não conhece bem a pessoa. Quando o Senhor traz para mais perto os discípulos, já não chamando mais de servos e sim de amigos,
Isso mostra para a gente que Jesus queria aprofundar o seu relacionamento com os discípulos. Quem tem intimidade com Deus aqui, levanta a mão. Aleluia. Eu também creio que você tem intimidade com Deus. Eu vou perguntar e não precisa responder. Você orou hoje? Falou com o seu Deus? Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Não vamos pegar hoje então. Quantas vezes você leu a Bíblia durante a semana? Quantas vezes você orou ao Deus que você está falando que tem intimidade durante a semana? Quantas vezes você parou para bater um papo com Deus? Você já parou para pensar nisso? O Senhor Jesus estava querendo trazer os discípulos para mais perto. E nos nossos dias, meus irmãos, o Senhor quer trazer nós para mais perto dele ainda. Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer ter intimidade com você, Ele quer ter um relacionamento com a sua vida. Porque quando nós falamos de intimidade com Deus, às vezes a pessoa pensa que essa intimidade se baseia somente em uma oração, num culto de domingo à noite ou de quinta-feira. Que esse relacionamento é baseado somente, talvez, numa sensação de poder, de uma oração, onde o Espírito de Deus vem sobre a pessoa com uma forma assim poderosa. Meus irmãos, intimidade com Deus não se baseia somente nisso. Isso faz parte do relacionamento com Deus. Isso faz parte da sua intimidade com Deus. O que o Senhor Jesus está querendo dizer ali está além daquilo que nós pensamos, meus irmãos. Qual é o pensamento que você tem sobre o seu Deus? O tipo de relacionamento? Um Deus carrasco, que está lá no seu alto trono, com um chicote de fogo na mão, só esperando você dar uma vacilada para dar no seu lombo? Irmãos, nós devemos entender que a imagem do nosso Deus, para nós, tem que ser algo diferente daquilo que nós pensamos. Muitas pessoas têm a imagem de um Deus muito distante, um Deus inalcançável, aonde que por mais que Ele faça, Ele não consegue chegar a Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm a visão errada de Deus. Infelizmente, muitas pessoas hoje confundem o relacionamento íntimo com Deus com outras coisas. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos diz sobre um acontecimento que teve com os discípulos, ali com Jesus, que vai mostrar para a gente hoje o tipo de relacionamento, de intimidade que Deus quer de nós. Abra sua Bíblia junto comigo, ali no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, no versículo 1 em diante, conta um acontecimento que houve ali com os discípulos, uma experiência que eles tiveram com Jesus. Diz assim a palavra de Deus: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré,
Ele viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, e de maneira tal que quase afundaram. Versículo 8: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da peça que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Eu sei que você já deve ter visto eu ministrar sobre essa passagem aqui. Eu sei que você já deve ter visto o pastor Ricardo ministrar essa passagem aqui. Mas hoje eu queria trazer algo muito simples sobre a palavra de Deus contida nesse texto. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos com as coisas mais complicadas e deixamos as coisas simples de Deus de lado. Deus, Ele trabalha assim, meu irmão, na complexidade da nossa vida, mas Deus também trabalha na simplicidade da nossa vida. E muitas das vezes nós deixamos as coisas simples da vida meio que de lado. E por fazer isso, deixamos de experimentar o sobrenatural de Deus. Olha que interessante. Ali no versículo 1 até o versículo 3, mostra um negócio muito poderoso para nós hoje. O que acontece? Jesus chega ali, está ensinando para a multidão, muitas pessoas aproximando dele, apertando, e ele pega e faz uma tática de subir no barco, se afastar um pouco e começar a ensinar a multidão um pouco de longe. E ele faz isso. E as pessoas se assentam e começam a escutar a Jesus. Começam a degustar aquilo que Jesus estava falando. Eles começam a absorver tudo aquele ensinamento que Cristo estava trazendo. Eles começam a trazer para dentro deles palavras de vida que Jesus estava trazendo. Sabe uma coisa simples que muitas vezes nós deixamos passar? E que está contido aqui nesses 3 primeiros versículos? Não é a água que o varão está trazendo, amém? Obrigado. São os ensinamentos de Jesus. Quando eu perguntei aqui para você, quantas vezes você leu a Bíblia durante a semana? Porque isso, meus irmãos, demonstra o seu nível de intimidade com Deus. Todo mundo quer ter intimidade com Deus. Todos nós queremos ter intimidade com Deus. Todos nós queremos ter um momento de relacionamento com o nosso Deus. Mas quantos de nós queremos aprender sobre o nosso Deus? Sabe qual é o problema hoje? É a internet. Eu entro no YouTube depois, pego a pregação do... Não que nós somos contra, né, pastor?
Tanto que as ministrações aqui são todas passadas para a internet. Ah, eu vou ler qualquer coisinha depois na internet? Tá bom. Satisfez, já era. O problema, meus irmãos, que para ter intimidade com Deus, para ter um relacionamento com Deus, você tem que conhecer um pouco do seu Deus. E como você vai conhecer um pouco do seu Deus? Através da palavra dele. E meu irmão, não tem jeito, não tem escapatória. Parece ser uma coisa simples, ler a Bíblia. Você quer coisa mais simples do que ler a Bíblia? Mas infelizmente, nos nossos dias, as pessoas têm deixado as coisas simples do Evangelho de lado. E aí, meus irmãos, depois não tem jeito. Oséias 4:6 eu falo muito aqui na igreja. O povo padece por falta de conhecimento. E é uma coisa que eu falo muito, não é por falta de oração, não é por falta de poder, é por falta de conhecimento. Irmãos, quando nós deixamos de lado o aprendizado da palavra de Deus, quando nós deixamos de lado a meditação da palavra de Deus, deixamos de experimentar o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus, ela tem um texto que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Paulo está falando ali para Timóteo: Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela corrige, ela ensina, ela traz todos esses benefícios. Meus queridos, não tem outra maneira. Coisa simples de parar pelo menos 5 minutos por dia para ler a palavra. Todo mundo, eu sei que tem os seus afazeres. Eu sei que você tem os seus afazeres dentro de casa. Eu sei que você tem os afazeres da sua empresa. Eu sei disso. Agora, fala para mim, você não consegue tirar 5 minutos do seu dia para ler a Bíblia? 5 minutos, irmãos. Eu fiz uma média esses dias atrás. É lógico, depende muito do seu nível de leitura. Mas em 6 minutos, irmãos, eu li 3 capítulos. 6 minutos. E olha que eu li ainda devagar. Irmãos, coisas simples. Coisas simples que estamos deixando de lado. A palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus fala isso, meus irmãos, ele está ali num momento tenso da sua vida. Ele está sendo o quê? Tentado pelo diabo. E como ele venceu Satanás? Pela palavra. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Irmãos, pela palavra nós vencemos o nosso adversário. Pela palavra de Deus nós temos conhecimento, base para enfrentar os problemas da nossa vida. Pela palavra de Deus nós obtivemos ali fé. Por quê? A fé só vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Ensinamentos de Jesus. Palavra de Deus.
E infelizmente nós temos deixado de lado na nossa vida. Coisa simples. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Se você não tem o hábito de leitura, comece a criar esse hábito. E hábito, irmão, dá para criar. Não é uma coisa impossível. Não é uma coisa impossível. Por exemplo, quando você quer ser um pouco mais fitness, o que você começa a fazer? Você começa a mudar os hábitos alimentares. Em vez de comer 2, 3 cachorro quentes, você começa a comer 1,5. Eu lembro que quando eu ia pegar cachorro quente para a nossa família lá, eu estava bem maior, viu, irmãos? Aí eu falava assim, Sérgio, eu quero 2, quero um para mim e outro eu vou levar lá para casa, pro pessoal e tal. Mas, irmãos, nós começamos a criar hábitos. Começamos a dar uma caminhada, dói pra caramba, mas depois da segunda você já começa a sentir menos dor. E assim vai, irmão. Irmão, depois dos 30 é assim mesmo, viu? As dores vêm, vai, volta de novo. É assim, irmão. Mas você tem que criar hábitos. Olha que interessante. E aqui vai um negócio que eu vou ficar envergonhado de dizer, mas eu tenho que dizer. Por que eu vejo somente 5 pessoas na escola dominical todo domingo? Temos aqui na igreja, acho que mais de 100 pessoas, pastor. Mais de 100 pessoas. Por que todo domingo nós vemos aqui 4, cadê o Edson? 4, 5, 6 pessoas no máximo. Isso é para se refletir, irmão. Isso é para se refletir. A escola bíblica dominical é um momento para nós estudarmos a palavra de Deus. É diferente de um culto de domingo que nós chegamos aqui, é uma ministração para a família, para aquilo que Deus quer falar no momento. A escola bíblica dominical, você pode pensar que não, mas é algo importantíssimo na vida do cristão. Coisa simples que estamos deixando de fazer. Coisa simples que vai fazer uma diferença tremenda na nossa vida. Fica o convite para você. Reflita no nome de Jesus. Eu sei que você quer ter intimidade com Deus. Eu sei que você quer ter um relacionamento com Deus. Talvez é começar a fazer as coisas simples, que vai mudar todo o seu relacionamento com Deus. Amém? Aleluia! Nesse mesmo texto aqui, que fala da pesca maravilhosa que nós lemos, outra coisa interessante sobre o relacionamento com Deus, sobre a intimidade com Deus, está na confiança. Do versículo 4 em diante, diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai a vossa rede. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes romperam. Como anda a sua confiança em Deus? Como anda a sua confiança quando você entrega algo nas mãos do Senhor? O problema hoje é que as pessoas falam assim: eu entrego nas mãos de Deus, acabou de fazer a oração, pega de volta.
tudo nas mãos de Deus. Acabou a oração, pega tudo de volta novamente. E aí quer resolver por ele próprio. Meus queridos, a confiança em Deus está relacionada de uma forma poderosa na intimidade com Deus. A Bíblia lá tem um texto que diz assim: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Quando nós confiamos em Deus, essa confiança nos traz felicidade. Quando nós confiamos em Deus, deixamos que os problemas sejam resolvidos por Ele, e não pelas nossas próprias forças. Esses discípulos, olha só, eles eram pescadores de profissão. Não é aquele tipo de pessoa, por exemplo, eu não tenho como contar minhas experiências de pescaria, porque eu nunca fui muito fã de pescaria. Eu lembro a última vez que eu fui pescar, não peguei nada, fiquei um tempão lá e não peguei nada, já fiquei com raiva. Falei, meu Deus do céu, parece que eu chego, os peixes vão embora. Acho que eles percebem. E aí eu lembro, William, que o pessoal que estava do lado, pescando pra caramba e tal, peixe pra tudo lá, eu falei, rapaz, sou eu. Aí eles foram embora e jogaram tudo a ração deles assim, sabe? E aí virou aquele fervo de peixe. Nossa, os peixes ficou maluco. Rapaz, eu estava com tanta bronca que eu peguei a vara e fiz assim, lá no meio lá. Falei, eu acerto algum, bicho. Não acertei nada e não peguei nada. Teve uma vez, irmão, que eu consegui pescar um peixe, porque eu taquei eu não manjo nada de pesca, irmão. Eu taquei o negócio lá para acertar os peixes, que estavam um alvoroço. O anzol enroscou na barriga de um, assim, ó. Irmão, não foi pela boca, mas veio pela barriga. Só que era desse tamanhozinho, assim. Deixei quieto. Irmãos, eu não sou bom em pesca, irmão. Eu admito, eu não consigo, não sei. Eu sei que tem uns aí que manjam aí, né, Fadinho? Fadinzão lá, o pescador. Mas eu não consigo. Esses homens eram pescadores de profissão. Sabiam o que estavam fazendo. Passaram a noite toda tentando pegar alguma coisa e não pegaram nada. O pescador profissional, meu irmão, ele conhece o mar. Ele sabe quando o mar vai dar alguma coisa, quando não dá. Quem pescou aqui já? Levanta a mão, os pescadores aí da igreja. Aleluia, Jeová. Olha aí as irmãs aí. Irmão, você sabe quando vai pescar alguma coisa ou não vai, você não sabe? Você já tem uma noção. Fala, rapaz, hoje o negócio não vai. Esses discípulos sabiam. Chega Jesus, que mal eles conheciam, e Jesus fala assim, vamos mais para o fundo aí, lança as vossas redes. Eles até meio que falaram, rapaz, nós não pegou nada. Mas vamos fazer o seguinte, sobre as suas palavras a gente vai lançar a rede. E quando eles lançam a rede, vem a surpresa. Que aí eles pegam uma quantidade tão grande de peixe que as suas redes começam a se romper. A confiança em Deus, meus irmãos, é um dos princípios da nossa intimidade com Deus. Quando nós confiamos na Sua palavra e colocamos toda a nossa vida na Sua palavra, na palavra de Deus, não é na palavra do irmãozinho da esquerda, não é na palavra do irmãozinho da direita, irmãos, é na palavra de Deus, naquilo que Ele te pede. Quando você confia naquilo que Ele te pede, o milagre vem, o sobrenatural de Deus acontece. E depende, meu irmão, de você, não é de Deus. Confiança em Deus. Olha que interessante. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Salmo 37:5. Sabe quando Deus começa a agir? Quando você começa a confiar. Porque o confiar ali vem antes do agir de Deus.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Entreguei, aleluia. Mas aí você fica com o pé atrás. Você fica em dúvida. Irmãos, eu sei que tem hora que dá vontade de sumir. Eu sei disso. Os problemas são tantos, os questionamentos são tantos, as lutas são tantas. Eu sei disso. Você acha que a gente também não passa por isso? Meus irmãos, mas quando nós entregamos ao Senhor e confiamos nele, Ele agirá na nossa vida. Confia no teu Deus, irmão. Por mais que cheguem notícias ruins, por mais que o mundo esteja falando ao contrário daquilo que você acredita, confia no teu Deus. Entrega o teu caminho a Ele, meu irmão, e aí Ele vai começar a agir. No nome de Jesus. Alguns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Irmão, você pode confiar na sua conta financeira abarrotada. Você pode confiar no carro novo que você tem. Você pode confiar na casa nova que você tem. Mas se você não confiar em Deus, irmão, não adiantou de nada. Devemos confiar no nosso Deus, irmãos. Relacionamento de intimidade com Deus é pautado por confiança. É pautado por confiança. E eu sei que não é fácil confiar, irmão. Sabe por quê? Dá medo. Ou só eu passei por medo? Dá medo. Mas você tem que confiar. Ele quer ter um relacionamento com você. Só que você tem que confiar nele. Eu lembro de uma irmã que nós conhecemos, que ela orou pelo seu marido por 17 anos, para ele servir ao Senhor. 17 anos. Há quanto tempo você está orando por alguma coisa? 1 ano? 1 semana? 2 anos? Não sei. De uma coisa eu sei, que quando o tempo de Deus se alinha com a sua vida, o milagre acontece. Porque o tempo de Deus, irmãos, é diferente do nosso. Cabe a nós somente confiar. A palavra de Deus diz assim que, é um texto que eu falo muito: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, você já parou para pensar na profundidade desse texto? O que resumidamente esse texto está dizendo? Que se ali tiver luta, tribulação, adversidade, e se você estiver ali, mas se Deus estiver ali, ali é o melhor lugar para a sua vida. Porque é Ele que está com você. É Ele que vai te socorrer lá. Se aqui é um negócio que você não está enxergando ainda, que você não está vendo meios, mas se Deus está ali com você, ali vai ser o melhor lugar da sua vida. Porque é Ele que está ali, e é Ele que vai clarear os seus olhos. Em nome de Jesus, em breve você vai enxergar. E aí você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Confiança, meus irmãos. Confiança no nosso Deus. Tem uma história muito antiga que o pessoal fala. Talvez eu vou cortar algumas partes aqui, porque eu não me lembro dela toda. Uma certa vez pegou fogo numa escolinha, e as crianças subiram para o teto. E um dos pais da criança chegou lá, e aquele monte de fumaça,
e aí aquele pai ficou ali, e as crianças lá em cima. E de repente esse pai começou a falar o nome do filho dele, e o filho dele escutou. E ali, junto com aquelas outras crianças, falou: vamos pular. Porque ali o seu pai já tinha preparado tudo ali, o esquema para eles caírem e ficarem de boa. E as outras crianças: nossa, mas você é doido, não dá nem para a gente ver lá embaixo. Ele fala assim: não, eu estou escutando a voz do meu pai. E no meu pai eu confio. Se ele está falando para mim pular, eu vou pular. Irmãos, quantas vezes nós escutamos a voz de Deus e mesmo assim não confiamos nele? E aí entra um dilema, porque aí nós começamos a pensar que aquilo é coisa da nossa cabeça. Meus irmãos, Deus fala através da sua palavra, através de vidas. Ele fala com você. E quando ele falar com você, confia nele. Mesmo que chegue uma notícia terrível na sua família, mesmo que chegue uma notícia terrível para você, escuta a voz do seu Deus, escuta a voz do teu Pai Celestial e confia nele, no nome de Jesus. A outra coisa que, para a gente finalizar, que entra também, que pauta muito a intimidade com Deus, é a mudança de vida. Olha que interessante. No versículo 7, ele começa a dizer assim: fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo Simão isso, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. E depois continua o texto, porque eles ficaram ali espantados com aquilo. E Jesus, para acalmar ali Simão, falou assim: olha, fica tranquilo, a partir de hoje, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha a mudança que teve na vida de Simão, na vida de um pescador profissional. A vida dele mudou completamente. E é assim que tem que ser com a nossa vida. Mudança não é fácil. Quem já fez mudança em caminhão aí? Aqueles caminhão com a carroceria aberta. Aleluia, Jeová, cachorro pendurado, televisão ali tudo amarrada, antena com aquele cabo maravilhoso ali esticadão. Ai meu Deus, os armários já não montam mais, não dá mais encaixe. Aleluia, Jeová. Mudança é tenebroso, irmão. Quando nós chegamos em Paulínia, meu pai está lá atrás. Quando nós chegamos em Paulínia, nós moramos ali no Jardim Flamboyant. E quando nós conseguimos a casa ali no Monte Alegre 3, nós morávamos numa rua e conseguimos uma casa na outra rua, perto. Sabe como que nós fizemos a mudança, irmão? Na carriola. Lembra disso, José? Lembra? Meu Deus, irmão. Carriola levando as coisas. Mudança não é fácil. Porque você está acostumado de uma tal maneira a viver de um jeito. Mas a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus é pautado por mudança também. A palavra de Deus diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito.
devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi dizendo ali ao Senhor, porque quando ele é ali, ele peca, ele cai, logo em seguida ele escreve ali o Salmo 51. Ele precisava mudar aquela atitude na vida dele. E olha a parte da oração que ele faz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Irmãos, mudança é assim. No começo ficamos agitados, às vezes torcemos o nariz, mas é necessário, porque é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Deus. A palavra de Deus é um texto muito conhecido. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Mudança. E mudança, meu irmão, não é só antes de Cristo, é também depois de Cristo. Ou você é igual aquelas pessoas que falam aquele ditado muito antigo, né? Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Meu irmão, aí pelo amor de Deus, né? Aí não tem jeito. Aí não vai. Mas, irmãos, mudança o Senhor espera de nós, da minha vida e da sua, porque é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Deus. Para finalizar, tem um texto que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João capítulo 3. Irmãos, ainda vai acontecer uma grande mudança na nossa vida. E essa mudança vai ser quando as trombetas soar. E aí, meu querido, quem mudou, mudou. Quem não mudou, sinto muito. Nós o veremos face a face, veremos como Ele é. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, também é pautada pela mudança. A Bíblia, ela diz assim, em 1 João capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos livrar de toda injustiça. E o versículo seguinte diz assim: que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. A nossa vida é assim, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a nossa vida vai ser assim. Devemos entender que a nossa intimidade com Deus, essas coisas têm que acontecer. Os discípulos tiveram ali um grande momento com Jesus. Simão recebe ali uma grande dádiva de Deus, ser pescador de homens. Mas o mais interessante é o último versículo, versículo 11. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que nós temos deixado pelo Senhor? Os caras não pescaram nada. São pescadores de profissão. Todo aquele monte de peixe que eles pegaram ali com Jesus, sabe o que eles fizeram? Deixaram tudo e seguiram a Jesus. O que você tem deixado por Jesus? Qual é o conforto que nós estamos deixando por Jesus? O que nós temos deixado de lado para seguir ao Senhor?
É nessas coisas, meus irmãos, que nós devemos refletir. Coisas simples, mas que, infelizmente, nós temos deixado de lado. Coisas simples que modificam toda a nossa vida. Coisas simples que parece, mas pastor, mas eu acho assim, irmão, coisas simples. Simples. Conhecimento da palavra, confiança em Deus e mudança. É ou não é simples? É que nós criamos barreira. É que nós criamos impedimentos. Pastor, mas de quinta-feira eu não consigo vir. Pastor, mas ler a Bíblia em tal horário é difícil para mim. Pastor, mas orar da madrugada é difícil. Nós criamos as barreiras. Não é as pessoas, nós. Nós criamos os impedimentos do nosso relacionamento com Deus. Se você pegar um espelho, chega na sua casa hoje, você vai ver quem é o que mais cria empecilho na sua vida do seu relacionamento com Deus. Olha para o espelho. É você mesmo. Não é o vizinho que liga a máquina da Kersh todo santo sábado, 7 horas da manhã. Eu acho que minha oração está meio fraca, irmão. Vou fazer uma campanha aqui na igreja. Um relógio de oração. Para Deus queimar. Brincadeira, irmão. Para Deus tocar no coração do varão. No nome de Jesus. Não é o vizinho. Não é a sua família. Não é o seu chefe. Não é as pessoas que trabalham com você. É você mesmo. Amém? Eu vou pedir para que o grupo de louvor suba aqui e tome o seu lugar. Enquanto eles estiverem aqui louvando a Deus, se você quiser vir aqui à frente, você venha. Se você não quiser, você fica à vontade. Logo depois nós vamos estar orando a Deus, para que a gente possa ter mais intimidade com Deus. Que a gente venha praticar essas coisas simples. Irmãos, olha, por Deus que está no céu, irmão, não me leve a mal. Não me leve a mal. Eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem, eu quero que você cresça diante de Deus. Eu quero que você se desenvolva o seu conhecimento de Deus. Mas não me leve a mal no nome de Jesus. Hoje eu sou o pastor bravinho, eu sou o pastor brabo. Tá? Encare assim. Mas participe no nome de Jesus Cristo da Escola Bíblica Dominical. São momentos aqui preciosos que nós temos. Estude a Bíblia. A palavra de Deus, ela tem um salmo que fala assim, que bem-aventurado serei, ou você é, se você meditar na lei do Senhor. Se você compreender e você ali pegar e ler a palavra do Senhor. Mas não é só ler por ler, é meditar. Ler e começar a pensar naquilo que você está lendo. Confie em Deus, no nome de Jesus. Confie no Senhor. Confie que Ele vai salvar você, que Ele vai chegar com a provisão na sua vida, no nome de Jesus. E deixa Deus mudar a sua vida. As suas atitudes, as suas ações, o seu pensamento. Coisa simples. E não é pedir demais. Amém? Enquanto eles...